Nem toda tempestade é sinal de que estamos no caminho errado. Algumas tempestades acontecem justamente porque estamos seguindo a direção de Deus. Carlos Drummond de Andrade tinha apenas 26 anos quando escreveu um dos versos mais conhecidos da literatura brasileira. No meio do caminho tinha uma pedra. Há uma interpretação que relaciona a pedra do poema às perdas e aos obstáculos que atravessam a nossa caminhada. E embora essa leitura seja apenas uma interpretação, não uma explicação comprovada sobre a intenção do poeta, ela nos ajuda a pensar em uma verdade que todos conhecemos. Todo caminho tem pedras. Todos nós, em algum momento, encontramos aquilo que não estava nos nossos planos. A morte de alguém que amávamos, uma porta que se fechou. O desemprego, o fim de um relacionamento, um diagnóstico inesperado, um sonho que não aconteceu, uma oração que parecia não ser respondida. E diante dessas coisas, talvez a pergunta mais difícil seja: Deus, por quê? Por que o Senhor permitiu que isso acontecesse? Porque, se eu estava tentando fazer tudo certo, a tempestade chegou. É exatamente aqui que a história de Marcos 6, 45-52 nos ensina algo poderoso. Depois da multiplicação dos pães e dos peixes, Jesus ordenou que seus discípulos entrassem no barco e fossem para o outro lado do mar. Ele ficou para trás para orar. Os discípulos obedeceram, mas no meio da travessia veio a tempestade. O vento começou a soprar com força. As águas ficaram agitadas. O barco avançava com dificuldade. Eles remavam e pareciam não sair do lugar. E existe um detalhe que não podemos ignorar. Eles estavam naquela tempestade porque haviam obedecido a Jesus. Eles não estavam ali porque tinham abandonado a fé. Não estavam ali porque haviam fugido de Deus. Não estavam ali porque tinham tomado uma decisão contra a vontade do Mestre. Eles estavam ali porque Jesus havia dito: vão para o outro lado. Isso muda tudo. Porque às vezes pensamos que, se estivermos no centro da vontade de Deus, nenhum vento contrário nos atingirá. Mas a Bíblia nunca prometeu uma vida sem tempestades. Jesus não prometeu ausência de problemas. Ele prometeu presença. E talvez hoje você esteja atravessando exatamente esse tipo de tempestade. Você está dizendo: Senhor, eu obedeci, eu orei, eu fiz a minha parte. Então, por que isso está acontecendo comigo? Talvez você esteja no meio de um mar que não escolheu. Talvez exista uma pedra no meio do seu caminho que você jamais imaginou encontrar. Talvez exista uma perda